vai tendo paciência. O negócio não está fácil, né? Mais um culto glorioso ao Senhor, o culto de Santa Ceia, o momento de lembrarmos do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. É um rito sagrado, né, irmãos? É um momento sagrado. Por isso que é o povo de Deus, né? Por isso que o pastor escolheu colocar a Santa Ceia no domingo pela manhã. Hoje foi exclusivo por conta da viagem. Por quê, irmãos? Porque a Santa Ceia não é para os ímpios, né? Santa Ceia é para crente em Jesus, lavado, remido, o sangue do Cordeiro. É um memorial, é um momento sagrado. O vinho simboliza o sangue de Jesus, né, que foi derramado na cruz do Calvário, o qual nós precisamos do sangue de Jesus. Glória a Deus. Que a palavra diz que nos purifica de todo pecado, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ser purificado através do sangue de Jesus. E o pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi chicoteado, que foi dilacerado, a sua carne que foi aberta, né? As feridas que os seus inimigos o causaram. Por isso que o profeta Isaías diz que nós não víamos nele beleza alguma para que o desejasse. Uma coisa é você desejar um homem bonito, jovem, 33 anos, cheio de saúde, porque Jesus era lindo, viu, irmão? Jesus era lindo. Talvez até as irmãs casadas, se ele entrasse aqui, o seu queixo caía, porque o homem era bonito, irmão. Mas na situação do contexto do capítulo de Isaías, que nós não víamos beleza alguma, se trata do seu corpo desfigurado, se trata do seu corpo sangrando, uma coroa de espinho que colocaram sobre a sua cabeça. Então o profeta, quando olhou para ele, disse: nem eu, nem ninguém deseja um homem desse. Mas não por ser Jesus, mas pelo estado que o seu corpo estava, de ser chicoteado, né? Eu quero pedir aos irmãos, aqueles que podem ficar sobre seus pés, capítulo 13, versículo 11 de 1 Coríntios. Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Oremos. Querido Deus, de pé como você está, nós oramos, te agradecemos pelo início desse culto, Pai. Toma a direção, Senhor, tudo que vai ser realizado, Pai, que seja para o louvor da Tua glória, para que Teu nome venha a ser glorificado. Abençoa, Senhor, e toma a primazia desse culto, essa Santa Ceia, a vida dos amados irmãos que vai ceiar, nos perdoa, nos purifica e nos restaura, e toma a direção em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Aleluia. Santo, santo és, Senhor. Irmãos, Paulo não está falando de brincadeira, de agir como um menino, não é brincadeira. Se você for analisar o capítulo 13 de 1 Coríntios, o primeiro versículo vai dizer assim para nós, no capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. O 2: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Amém? Amém. O que Paulo está dizendo aqui? Glória a Deus. Que precisamos amadurecer. Glória a Deus, aleluia. Precisamos estar firmes. Não adianta dizer que tem amor e não tem amor, né, irmão? Verdade. Amém? Aleluia. Minha garganta está um pouquinho ruim, irmão. Estou aí na base
do chá de limão. Glória a Deus. Sobreviver, né, irmãos? Mas Paulo diz que ele cresceu, que ele amadureceu, e tudo que Paulo fazia, perseguia, ele não tinha entendimento. Ele discorria como um menino. Uma pessoa que discorre como um menino é uma pessoa que, mesmo adulto, ele continua sem entendimento. Verdade. É 60 anos de idade e sem entendimento. Tem uns velhos aí que tem 70 anos, mas não tem entendimento. Verdade, Jesus. Paulo está dizendo, quando eu agia como um menino, efetuava como um menino, discorria. Discorrer da ideia de falta de entendimento. Paulo matava, Paulo perseguia. Por quê? Porque Paulo não tinha entendimento. Aí quando veio sobre a vida de Paulo, aquilo que era perfeito, eu estou falando de dom, estou falando do dom do dom. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí não adianta eu matar, ter dom de língua, profetizar. Se ele não tiver na minha vida, se eu não tiver amor, nada disso adianta. Paulo está dizendo, eu estou fazendo muitas coisas, mas eu estou fazendo sem entendimento. Eu estou discorrendo, eu estou levando uma vida sem entendimento. Não adianta eu profetizar se eu não tenho entendimento. Não adianta eu cantar se eu não tenho entendimento. Não adianta, Paulo está dizendo, eu persegui a igreja, que era o que Paulo fazia. Não adianta eu pregar se eu não tiver entendimento. Glória a Deus, aleluia. Não adianta eu dar meu corpo para ser queimado. Não adianta eu dar uma cesta básica se eu continuo descorrendo, se eu continuo levando a minha vida sem entendimento. E nós precisamos entender hoje, amadurecer hoje, sair do processo da falta de entendimento, do processo do menino para o processo do entendimento, para o processo do homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Não de tamanho físico, mas de sabedoria, de intelecto, de ser alguém guiado por Deus, de ter a mente de Cristo, de agir não pelas minhas emoções de criança, mas pela minha maturidade de homem e mulher de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem dia que dá vontade de nós queimar o nosso corpo, mas se eu não tiver amor, o que vai adiantar? Eu dizer, eu amo vocês, mas na hora de provar que eu amo, eu não mostro amor. Verdade, Deus. Profetizar, pular, rodar e não tiver amor, não adianta. É um amor fingido. E precisamos amadurecer, irmãos. Precisamos pedir a Deus que nos dê entendimento. Para quê? Paulo agia pela igreja de Roma. Paulo matava os cristãos. Paulo era fiel ao que ele aprendeu. E ele discorria como um menino, porque lhe faltava um entendimento, lhe faltava sabedoria, até Jesus se revelar para ele no caminho de Damasco. E o meu pedido nessa noite é que Jesus se revele para você, talvez não no caminho de Damasco, porque você não está lá, mas na caminhada de volta para casa, mas quem sabe no próximo culto, na sua vida. O meu pedido a Deus nessa noite é que Deus abra o seu entendimento para você tomar as decisões da sua vida de acordo com a palavra de Deus, para que você saia do período de discorrer, de descrever, de estar como um menino, mas mudar a sua posição, mudar o alvo das ideias, para que você amadureça, para que você cresça. Faça como um menino Samuel. Esse menino, a palavra apoia. Ele crescia em graça e em conhecimento. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel 2, versículo 18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho. Está Samuel, um jovem, na casa do Senhor, aprendendo, crescendo, evoluindo, se destacando na casa do Senhor. E nós não, estamos aqui aprendendo tudo, mas parece que deixando para trás. Verdade, Deus. Verdade. O que Deus fala tem que ser guardado. É como um baú, irmão, que você guarda o tesouro. Você não pode ouvir a palavra, entrar por aqui e sair por aqui. Não seja esse menino
De 1 Coríntios capítulo 13, que Paulo fala, versículo 11. Mas seja o menino Samuel, que foi Glória a Deus, aleluia. que se dedicou no templo, que vivia no templo, pregava, anunciava a palavra e ia crescendo, crescendo. E o Senhor confirmou as palavras de Samuel. Samuel falava e Deus dizia: estou contigo, meu pai. Glória a Deus, aleluia. Quando nós começamos a sair do estágio de menino, o Senhor começa a confirmar a nossa palavra. Aleluia. Glória a Deus, Você sabia aleluia. que até a palavra quando você está pregando é o Senhor que tem que confirmar aqui? Verdade, Deus. Porque tem pessoas aqui que sobem aqui, prega, mas a vida dessa pessoa nunca muda. Verdade. Porque ela está discorrendo, ela está agindo sem entendimento. Então ela fala, com a voz da bola rachada, mas nunca amadurece. A palavra dela não tem poder. Por quê? Porque ela age, ela discorre como alguém que não tem entendimento. Mas quando você está na direção do Senhor, Glória a Deus, aleluia. você se dedica ao seu Senhor. Quando você é fiel ao seu Senhor, aleluia, aí o Senhor faz como fez com Samuel, confirma o ministério dele, Glória a Deus. confirma o louvor dela. Quando você canta e você não canta para homem, o seu louvor sobe, aí Deus recebe, é Deus confirmando. Aí a igreja é cheia da glória de Deus através Glória da a sua Deus, aleluia. adoração. Deixa, pede para Deus, irmãos, confirmar os mistérios dele na tua vida. Olha para o irmão que está ao teu lado aí, carrega que já está dando glória. Glória a Sim, irmão, dê glória a Jesus aí, irmão. Diga assim: quer entrar no céu, meu filho? Glória a Deus, Seja aleluia. como uma criança. Seja como uma criança. Aí vem Jesus arrebentando o texto de Samuel, arrebentando o texto de Paulo. Se você quiser, nesse caso, você tem que ser como? Criança. Mateus 18, abra aí. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, ó Pai. 18, 3. 18, 1. 2 e 3. Mateus 18, 1 e 3. Quem achou aí? Amém. Eu tenho marcado aqui, irmão. Perdi. Olha lá. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio e disse: em verdade, eu vos digo que se não vos converterdes e não fizesse como criança, de modo algum entrarás no reino Dos céus. Aleluia. Eu tenho que ter entendimento e parar de ser criança da forma de agir. Eu tenho que ser como um menino, mas que cresce em graça e conhecimento. Mas se eu quero ser salvo, nem desse, nem desse. Mas eu preciso me tornar como uma criança. Criança não é menino. Verdade. Isso aqui é uma menina. Já está um pouco grande. Isso aqui é uma criança. Tem que ser que nem ela, irmão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas como assim, pastor? Eu vou voltar, ficar pequenininho? Não. Jesus está dizendo: não tem maldade. Verdade. Jesus está dizendo: não tem língua grande. Jesus está dizendo: não fala de ninguém. É ou não é? Você escuta Verdade. falando? Não. Tem que ser uma criança, irmão. Se você não for, o reino do céu não é o seu lugar. Não é eu que estou dizendo, é Jesus. Quem entrar no reino do céu, seja como uma criança. Aleluia. Está vendo? Glória a Deus, aleluia. Deus está longe de nós? Tá. Porque se eu quero ser do reino, eu preciso ser uma criança. Paulo está alisando. Paulo está dando tempo para você se preparar. Para você criar um músculo, virar um macho. Né? Para o seu cabelo crescer, você virar uma mulher bonita. Samuel foi se preparando, foi crescendo, mas Jesus foi logo radical. Né? O amor. Quem quiser entrar, tem que ser. Aliás, quem quiser entrar, tem que descer. Quem quiser entrar, tem que se converter. E o que é converter? É retroceder do caminho errado. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Está preparado para ser criança de novo? Glória a Não uma Deus, criança sem entendimento, como Paulo falou. Glória. Aleluia. Mas uma criança que renuncia, uma criança que é humilde. Estudamos. Tem Mateus pureza. 18. Temos que ter muito cuidado. Porque muitas das vezes estamos falando do reino, estamos pregando sobre o reino, mas não é para nós. Verdade, Deus. Você já preparou algo para alguém? Você preparou o campo, preparou a terra, arrumou para receber aquela pessoa? Quem faz café em casa sabe disso. Prepara tudo
banquete porque vai chegar alguém. Já pensou você preparar um banquete a vida toda e você não participar desse banquete? Misericórdia, né, Deus? É pesado. Triste, estreito. Manda a maldade embora, irmão. Aleluia, Jesus. Manda aquilo que não vem Deus embora. Volta a ser criança. Pede ao Senhor para voltar ao tempo da inocência. Você não é mais um homem que discorre sem entendimento. Você agora tem sabedoria. Você agora foi chamado. Você tem o Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa. Você tem a ajuda dele. Glória a Deus. Pede para ele. Não adianta você fazer um sacrifício o mês todo e no final está agindo como uma criança. Você está entendendo? Fica de pé. Aleluia. Paga a luz dele, Bruno. Fecha os olhos.